Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todo o ministério segundo o coração de Deus, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada, dia 9/7 de 2024. Estamos aqui ao vivo às 19 horas e 5 minutos, irmãos. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jamais andará, para o reino da luz virá. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra nessa noite de hoje. Amém? Estudo bíblico aí de toda terça-feira, que nós fazemos aí a partir das 19 horas. Seja bem-vindo, tenha aí um bom estudo, uma boa aula e que Deus possa abrir nessa noite, mais uma vez, os olhos do nosso entendimento. Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui na lição, quero convidar aí todos os irmãos para nós estarmos aí fazendo uma oração, né, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Oremos ao Senhor nessa noite de hoje. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para cumprir com essa missão que o Senhor colocou nos nossos corações, de estar trazendo aqui o ensino da Tua poderosa e maravilhosa palavra, Pai. Que o Senhor venha nos abençoando, tome aqui a minha mente, tome o meu coração também nas Suas mãos, tome a vida dos meus irmãos ali do ministério, tome a vida também dos irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais, Senhor. Que seja um estudo abençoado e que venha revelar mais uma vez nas nossas vidas a Tua glória. Repreenda todo impedimento, Pai, e receba para Ti todo louvor. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui para mais esse estudo bíblico da palavra e já vou estar colocando aqui nessa noite de hoje o estudo aí na sua tela. Amém? Estamos estudando essa revista. Essa revista é o terceiro trimestre de 2024, terceiro trimestre, e tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nós vamos para a lição número 2. Lição número 2, estamos apenas começando. E hoje, nessa lição número 2, nós vamos falar sobre o livro de Ruth. Tá aí o título, irmãos, o livro de Ruth. Vamos entrar em mais alguns detalhes, né? Pra gente ficar aqui bem craque no livro de Ruth. E você pode estar lendo na sua casa, viu? O livro de Ruth. E apenas na lição número 6 é que nós vamos passar
para o livro de Esther. São 2 livros pequenos e é fácil de ler. Amém? Quero que já está cumprimentando a minha família, que já está aí, minha esposa, o Pedro Henrique. Minha filha está chegando do trabalho, em nome de Jesus Cristo vai chegar protegida por Deus. Quero cumprimentar aqui a nossa missionária Raimunda, que já entrou aí na live também. Nossa irmã Francisca Maria e toda a família também, Deus abençoe. E a nossa irmã Nilde Vila Nova também já está aí, que Deus abençoe também. Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Francis, né, e toda a família também. Em nome de Jesus Cristo, nossa irmã Nilde já está aí também. E os irmãos vão entrando aí, em nome de Jesus Cristo, para nós termos aqui uma aula abençoada. Vamos aqui, irmãos, para o texto áureo da lição. João Kleber, né, já está aí também. Deus abençoe João Kleber e toda a família, em nome de Jesus. Texto áureo, irmãos, está em Ruth. Texto áureo da lição está em Ruth, capítulo 1, versículo 1. E diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, já deu para perceber que a história de Ruth, ela se passa no tempo dos juízes, viu, irmãos? E sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Olha só, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Glória a Deus. Quem era esse homem? Elimeleque. Sua mulher era Noemi. Seus 2 filhos, Quilom e Malion. Amém? Nós vamos estar aí nos familiarizando com esses personagens no decorrer aí das lições. E nós já podemos ir aqui para a verdade prática. Verdade prática está aí na sua tela. Verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Tá vendo aí qual é o segredo, irmãos? Qual que é o segredo em qualquer circunstância? Qualquer circunstância que você esteja passando, o segredo é permanecer fiel e confiando na providência divina. Glória a Deus. Dito isso, já podemos avançar. A leitura bíblica, você vai estar lendo aí na sua casa, está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5 é a leitura que você vai estar fazendo na sua casa. Glória a Deus. E aí nós já vamos aqui para a introdução da lição. Primeiro eu vou fazer a apresentação da lição, irmãos. A apresentação está aqui na minha revista. A apresentação da lição tem 3 objetivos: fazer a análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. E aí nós vamos para a introdução. A introdução diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma característica do livro de Ruth é essa. É mostrar que mesmo em meio às crises, Deus, ele provê aí, irmãos, um escape para todos nós. Deus, ele tem um propósito até mesmo nas crises. Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele transforma alegria e perdas em ganhos e vitórias. Amém? Deus é o Deus que pode transformar a maldição em bênção. Mas foi dito aqui no começo, é necessário permanecer fiel e confiando no Senhor. Não deixar de fazer a vontade de Deus, não deixar de adorar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gados nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, irmãos, ainda assim nós vamos nos exaltar o Deus da nossa salvação. Glória a Deus, este é o segredo da vitória. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 1. Tópico 1 já está aí na sua tela. Tópico 1 tem como título a organização do livro. Vamos ver como que é organizado o livro de Ruth.
Subtópico 1. Na Bíblia Hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia Hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou agiógrafos, que significa escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda seção é a Nevim, que é os profetas. Glória a Deus. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é o Pentecoste, a festa da colheita. Então, só para simplificar aqui, para não ficar muito confuso, nós temos a Bíblia hebraica, existe a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, ela é dividida, irmãos, ali em seções de 3 livros, que são os escritos, o Pentateuco e os profetas. Amém? Decore aí, escritos, Pentateuco e os profetas. A Bíblia hebraica é dividida nos livros, na seção dos livros dos escritos, Pentateuco e profetas. É bom decorar que daqui a pouco nós vamos falar da divisão da Bíblia cristã. E aí nós vamos ver a diferença, né? Qual a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã. Glória a Deus. Agora, sabe o que é que importa de tudo isso, irmãos? É que toda a Bíblia, toda a escritura, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento, aponta para quem? Para Jesus. Nós temos aí nossa irmã Maria Alice, que já está aí também, né? E o nosso irmão Lelê, olha só, o Lelê está aí também, Deus abençoe, saudando a todos com a paz do Senhor, Deus abençoe também nosso artista ali que está sempre pintando a igreja, né, irmãos, fazendo ali as pinturas, o grafite, nosso amigo aí, nosso irmão Lelê, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para uma única pessoa, aponta para Jesus. Antes, quando Jesus ele veio sobre essa terra, ainda não tinha ali o Novo Testamento, não tinha sido escrito, né? Mas ainda assim, ele confirmou com a sua própria palavra que as escrituras apontavam para ele. Olha só onde nós vamos ler isso. Lucas 24, versículo 24. Olha só, Lucas 24, 24. Espera aí que eu vou botar na tela para os irmãos também. Lucas 24, versículo 24. Olha só o que diz aqui. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e achavam ser assim como... Pera aí, irmãos, está errado isso aqui. Não é isso aqui. Não é 24, não, é 24, 44. Então vamos aqui procurar juntinhos aqui, porque é Lucas 24, versículo 44. Confundi aqui, né, o capítulo, mas nós já vamos achar aqui rapidinho. Lucas 24, vamos lá, 44. Vou colocar aí na tela para os irmãos. Olha só o que diz. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha só, lei de Moisés, profetas e salmos. O Pentateuco, né, o livro dos profetas ali, e os livros poéticos também, que são Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Mas todos os livros apontavam para quem? Olha só o que disse aqui. E disse-lhes essas palavras. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então veja que tudo aponta para um único homem, e este homem é Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. A Bíblia é como se fosse Jesus Cristo de letrinhas, podemos dizer assim, né? Quando nós estamos lendo a Bíblia ali, irmãos, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Jesus Cristo, ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que encarnou e esteve no meio de nós. O que nós podemos destacar também nesse primeiro tópico é quando fala aqui da festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes, irmãos, o que significa o Pentecostes? É a festa da colheita.
Pentecostes, né? Que vem ali em português falando, vem de 5. Era a festa da colheita, que era feita ali 50 dias, amém? Depois da Páscoa, a festa da colheita. E por que Pentecostes pode ser chamada a festa da colheita? E por que os discípulos receberam o Espírito Santo justamente em Pentecostes, irmãos? Porque quando os discípulos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, ali já se começou a colheita da igreja, né? A colheita ali dos novos cristãos, da igreja primitiva. É como se começasse ali a colher as almas de toda, ganhar as almas, né? Fazer a colheita das almas de toda a igreja. Porque quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, ali, irmãos, se iniciou a igreja primitiva. Então veja ali que foi as primeiras colheitas, né? Colhendo ali os primeiros cristãos, os primeiros salvos em Cristo Jesus. Ali a igreja começava a se revelar. Então é maravilhoso, não é só uma curiosidade, mas é maravilhoso quando nós vamos aí aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, que nós vemos que tudo tem um sentido, tudo é ligado, né? Tudo tem ali uma representação, e são representações maravilhosas. Então quando você lembrar de Pentecostes, você se lembra que é a festa das colheitas, onde começaram a colher os primeiros cristãos. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Irenilde está aí também, Deus abençoe em nome de Jesus. Dito isso, nós já podemos passar aqui para o subtópico 2. Subtópico 2, nós vemos como que é organizado o livro de Ruth. Primeiro nós vemos, a gente trouxe aqui como que era organizado, não o livro de Ruth, mas como era organizado ali toda a Bíblia hebraica, amém? E como o livro de Ruth era situado ali na Bíblia hebraica. Aqui só para revisar, nós vimos que o livro de Ruth ele estava na terceira seção, que era organizado ali em 3 seções da Bíblia hebraica, e o livro de Ruth estava na terceira seção. Agora nós vamos ver na Bíblia cristã, como que é a organização do livro de Ruth na Bíblia cristã. Então veja só, aqui diz, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composta de 4. Olha só, na Bíblia hebraica são 3, que nós já falamos aqui, Escritos, Pentateuco e Profetas, mas a Bíblia cristã é composta de 4 seções. Olha só, quais são elas? Pentateuco, Poéticos, Históricos e Proféticos. Mais uma vez, Pentateuco, que é ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Poéticos, que está entre eles ali Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né? Tem os livros históricos. Entre os livros históricos temos no Novo Testamento também, né? Livro de Atos de Apóstolos, entre outros. E os livros proféticos, que são de todos os profetas. Amém? Então essa é a divisão. Pastor William, quer dizer que na Bíblia cristã tem mais livros? Não, irmãos, não é isso. É porque na Bíblia cristã, na Bíblia hebraica, perdão, tem alguns livros que se juntam alguns livros e se torna um só livro. Então foi dividido em 3 seções. E na Bíblia cristã, que é a nossa Bíblia, existem essas 4 seções aí, amém? Essas 4 divisões. Então olha só, Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Então, na Bíblia cristã, Ruth é categorizada como um livro histórico. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos também é considerado um livro histórico também, né? E é assim que que Ruth, né, o livro de Ruth, é categorizada na Bíblia cristã. Então existe a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, e essa pequena diferença aí. Glória a Deus. Nós já dissemos aqui, sempre é bom relembrar, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas porções ali do livro de Daniel, em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas porções em aramaico também. Jesus, ele falou várias vezes a língua aramaica ali. Quando a palavra Maranata aparece na Bíblia, é aramaico. Quando aparece aquela palavra onde Jesus ressuscitou a menina, que Jesus falou, Talita cumi, né? Levante-se, menina. Isso também é aramaico. Então, várias passagens ali da Bíblia tem algumas palavras em aramaico. Glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos aqui continuar
a nossa lição e nós já vamos aqui para o subtópico 3. Subtópico 3, autoria e data. Vamos descobrir quem escreveu o livro de Ruth e a data mais ou menos que foi escrito o livro de Ruth. Olha só, há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoridade e da data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Amém, irmãos? Então, não se sabe exatamente, mas Samuel é o autor mais provável do livro de Ruth. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Glória a Deus! Então, século X a.C. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel e maravilhoso. Dito isso, já creio que nós já podemos aqui avançar para o tópico 2. Tópico 2 que está aí na sua tela. Deus é fiel. Olha só, tópico 2, o contexto histórico. Vamos entrar aqui um pouquinho mais, né, na história do livro de Ruth. E aqui, irmãos, nós vamos ter várias informações durante a lição, essas lições, mas nós não vamos aqui encher de informação só num estudo só, né? De pouquinho em pouquinho assim, nós vamos trazendo algumas informações, porque não adianta a gente se encher de informação e esquecer tudo, né? Então, de pouquinho, em pequenas porções, nós vamos entendendo melhor aí sobre esse livro. Porque às vezes a gente lê um livro da Bíblia, mas não pesquisa um pouco mais a fundo, não descobre curiosidade nenhuma sobre esse livro, a representação desse livro. Nessas lições nós vamos ver o que representa o livro de Ruth. Porque, irmãos, o livro de Ruth também, ele representa o plano de salvação. Ele é uma figura da salvação também. Ruth e Boaz, que ela casa com Boaz logo depois, né, é uma representação de Cristo e a igreja também. É uma representação de todo o plano de salvação. E aos poucos nós vamos entendendo por quê. Uma informação importante também de saber é que a Bíblia cita o nome de várias mulheres. Várias mulheres aparecem na Bíblia, mulheres que foram importantes, mulheres que tiveram o seu nome, né, guardado na história. Até hoje são mulheres que são lembradas, mas apenas 2 mulheres tiveram os seus nomes nos livros da Bíblia. Apenas 2 mulheres. E essas mulheres são essas mulheres que nós estamos estudando. Ruth e Esther. Glória a Deus. Mais uma curiosidade aí para a gente saber. Vamos lá. Contexto histórico. Subtópico 1. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi. Outra curiosidade interessante. O livro de Ruth, os fatos ali aconteceram 3 gerações antes de Davi. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Que forte. Vou até passar aqui de novo para a tela, né? Olha só o que diz aqui. Vai dizer que essa fase dos juízes foi uma fase sombria. E por que essa fase dos juízes foi uma fase sombria? O povo estava afastado de Deus, o povo estava adorando outros deuses, o povo não queria compromisso nenhum com Deus, o povo não queria saber do ensino. E olha só o que dizia. Aqui está dizendo na lição que foi uma fase sombria. E o que esse povo fazia quando não buscava Deus? Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Tá vendo, irmãos? Então o povo estava ali cada vez mais rebelde, cada vez mais distante de Deus, não buscava Deus, não buscava os ensinamentos de Deus. E a gente nota uma semelhança muito grande com os dias de hoje. São poucos que querem saber de buscar o Senhor, são poucos que dão valor no ensinamento. Olha só o estudo bíblico aqui, a gente já faz há muitos anos. Não podia ter muito mais pessoas buscando esse estudo bíblico também? Podia, irmãos. Não só aqui, mas nas igrejas também. Se você for nas EBDs aí de várias igrejas, são poucos que querem saber.
Então, quando o povo não queria saber de Deus, dos ensinos de Deus, cada um fazia aquilo que parecia direito aos seus olhos. Cada um fazia o que bem queria. É semelhante ou não é com os dias atuais também, irmãos? Graças a Deus sempre tem aqueles fiéis que buscam o Senhor, que estão querendo aprender cada vez mais. Mas se você for olhar, né, a Bíblia fala que a porta larga são muitos que entram por elas. A maioria da humanidade está na porta larga, sem buscar a Deus, sem querer saber de Deus, sem querer saber dos ensinos do Senhor. Então cada um faz o que acha melhor. Cada um faz o que quer hoje em dia e não busca uma sábia direção. Porque sem uma sábia direção o povo perece. Então o que aconteceu? O povo estava ali escravizado há 400 anos, 430 anos mais ou menos. E o povo precisava de um libertador. Deus levantou um libertador. Esse libertador foi Moisés. Moisés, ele começou a direcionar o povo. Estava dando ali uma sábia direção para o povo. Moisés, ele treinou Josué. Quando Moisés morreu, Josué começou ali a liderar o povo. Mas quando Josué morreu, ele não treinou nenhuma liderança. E sem essa sábia direção, sem essa sábia liderança, o povo começou ali a se afastar de Deus, não quis saber mais de Deus. A outra geração que foi liderada por Josué, quando surgiu outra geração, a Bíblia vai dizer que aquela geração já não conhecia mais a Deus. E nem as suas obras, e nem os seus feitos. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos ver isso na Bíblia, irmãos. Olha só. Vou colocar aí na tela para os irmãos. Olha só o que diz aqui. Aqui nós vamos ler aqui vários versículos e os irmãos vão entender. Olha só. O que diz aqui? Juízes capítulo 2, versículo 10. Olha só o que diz. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Esse tempo aqui era o tempo de juízo. E ali foi congregada toda aquela geração aos seus pais, né? E outra, ou seja, a geração que saiu da terra prometida ali havia morrido. Só que outra geração após ela se levantou. Os filhos daqueles que saíram da terra prometida. E olha só como estava essa outra geração. Não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Não conhecia ao Senhor e nem a história de Deus, irmãos. Olha só que forte. E olha só também como aqui é o último capítulo do livro de Juízes. Olha só, o último capítulo do livro de Juízes e o último versículo. Olha só como esse povo ainda estava. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então as pessoas não buscavam a Deus, não buscavam a direção de Deus, não tinha uma liderança ali para guiar aquele povo. Então aquele povo se desviou de Deus e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nossa irmã Liette está aí também, né? Deus abençoe. E a Bíblia fala, irmãos, que há caminhos que parecem retos aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Olha só o que vai dizer aqui também. Aí nós vamos lá para o tempo de Jeremias, para o tempo dos profetas também. Porque não foi só uma vez que aconteceu isso várias vezes, do povo se desviar e não querer mais a direção de Deus. Lá em Jeremias também relata uma situação parecida. Olha só o que diz aqui. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Tá vendo? O perigo de cada um seguir o seu próprio entendimento? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Sabe o que a Bíblia nos ensina a fazer? Está aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Que diz assim, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, né? Ou não te apoies no teu próprio entendimento. Amém, irmãos? Então nessa primeira parte aqui da lição, nós podemos trazer isso como lição para as nossas vidas. Porque o objetivo de todas essas lições é isso, é aplicar nas nossas vidas. É aprender o que a Bíblia quer nos ensinar e aplicar, praticar nas nossas vidas. E o que é que nós podemos aplicar nessa primeira parte do ensino que nós estamos trazendo aqui, irmãos? Que nós temos que sempre buscar a direção de Deus. Muitas vezes nós sofremos muito por uma decisão errada. Muitas vezes nós sofremos muito por uma escolha errada.
E às vezes, irmãos, quando a gente faz ali uma pequena escolha errada ou toma uma pequena decisão errada, a consequência não é muito grande, né? Às vezes a consequência é pequena porque foi uma pequena escolha que nós fizemos ali. Por exemplo, muitas vezes tá o tempo ali com cara de chuva, mas a gente pensa, não, acho que não vai chover não. Aí a gente não leva o guarda-chuva, né? Aí não leva o guarda-chuva, às vezes pega ali um chuvisquinho, uma chuvinha, mas isso aí não tem grandes consequências, graves consequências não, né, irmãos? É uma pequena consequência. Mas muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão muito importante. Fazer uma escolha que vai ali, irmãos, mudar a nossa vida muitas vezes. E quando nós escolhemos errado, aí nós podemos sofrer grandes consequências também. Quando nós tomamos uma grande decisão errada, quando nós fazemos uma grande escolha errada, nós vamos sofrer grandes consequências também. Às vezes as consequências que nós vamos sofrer vai durar por anos e anos. Irmãos, a gente conhece casos de pessoas que tomaram decisão errada. Eu também já. Hoje em dia, graças a Deus, nós estamos aqui, né, cada vez mais indo na direção do Senhor. Então as consequências são menos. Consequências de decisões erradas. Mas eu no passado já sofri muitos anos por causa de escolhas erradas. Conheço pessoas também que tomaram, mesmo estando ali na igreja, às vezes tomam uma decisão errada e aí começa a sofrer por anos e anos. Por uma única escolha errada. Então às vezes a consequência pode passar rápido, mas às vezes pode durar por anos. A consequência de uma decisão errada. Então tá vendo a importância de nós buscarmos a decisão de Deus? Tá vendo a importância de nós buscarmos, irmãos, a direção do Senhor para as nossas vidas? São escolhas que muitas vezes podem mudar o rumo da nossa vida. E da nossa descendência também, dos nossos filhos. Então sempre é importante buscar a direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar. Glória a Deus. Vamos avançar aqui para o subtópico 2. Tópico 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Vou botar aí na sua tela. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se, aquilo que nós estávamos falando, né? Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Amém, irmãos? Então aqui está falando de liderança. Como nós falamos, Moisés se levantou como líder, guiou ali o povo. Josué depois se levantou como líder, guiou o povo também. Mas Josué não preparou ninguém, não treinou ninguém. Por isso que nas cartas do apóstolo Paulo você vê ele sempre ali treinando os pastores, né, os diáconos mais novos. O apóstolo Paulo estava preparando. Então, a importância da liderança. Muitas vezes, a pessoa tem a tendência de falar assim, ó, meu negócio é com Deus, meu negócio é só eu e Deus, meu negócio é com Deus. Isso não é bíblico, irmãos. Porque Deus, quando quer abençoar as pessoas, ele levanta o quê? Ele abençoa através de quê? Através de outras pessoas. Mas quando ele quer disciplinar também, ele disciplina através de outras pessoas também. A Bíblia fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia também o seu companheiro. Então quando Deus quer abençoar, ele usa pessoas. Mas quando quer disciplinar também, ele usa o que também? Pessoas, irmãos. Então essa frase aí, o meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus, ela não é de Deus. Porque Deus sempre está levantando pessoas para nos ensinar, pessoas para nos abençoar. Uma dica muito importante, quer ser abençoado? Quer ser abençoado nessa vida? Ande com pessoas mais crentes que você. Né, irmãos? Para te ensinar, te instruir, contar as experiências. E aí você vai ser abençoado na sua vida. Né, irmãos? Pessoas com mais vivência, pessoas que passaram por mais experiência e pessoas que buscam a Deus muitas vezes até mais do que você. Aí você vai ter uma vida abençoada, né, irmãos? Sempre procuro assim, me inspirar em pessoas, homens de Deus. Estou sempre lendo também livros que falam de avivalistas, homens que buscaram a Deus intensamente. Irmãos, e pessoas que fizeram a diferença na sua época.
A Bíblia mesmo nos ensina a nós andarmos com pessoas abençoadas e não seguirmos o conselho dos ímpios. Então aqui falou de liderança e falou de caráter, que não é, até colocar na sua tela de novo, ó, tá aqui em vermelho, liderança e caráter. Porque não basta apenas ter carisma, como foi dito aqui. O carisma também é importante, porque o carisma também atrai a atenção das pessoas, né? Mas o carisma tem que ter um propósito, atrair a atenção das pessoas para levar as pessoas ao ensino de Cristo. Não é para atrair as pessoas, né, para o próprio homem ali, não. É para atrair as pessoas para Deus. O carisma não serve para as pessoas me idolatrarem. O carisma serve para as pessoas, irmãos, adorarem ao Senhor. Para isso que serve o carisma. É importante ser carismático, que você vai chamar a atenção das pessoas. Mas tem que desviar essa atenção das pessoas não para você, mas para Cristo. E aí nós vemos um perigo. Às vezes tem muitos líderes carismáticos, irmãos. Mas não basta ter só esse carisma, tem que ter o caráter aprovado por Deus. O caráter transformado. Irmãos, nós estamos vivendo em época que está aparecendo muitos escândalos, né? Envolvendo o povo de Deus. Escândalos envolvendo líderes religiosos também. Nós estamos vivendo, quem acompanha aí as notícias, né? Quem é mais antenado aí com as notícias, nós estamos vivendo de 3 semanas para cá escândalos que têm repercussão nacional. Estão aparecendo aí nas mídias, nos noticiários, nos jornais, escândalos envolvendo líderes religiosos. Muitos na área da imoralidade, né, está aparecendo aí esses escândalos. Até mesmo eu que estudo essas revistas da EBD há muito tempo, irmãos, fiquei, né, até abalado, meio que chocado com o que eu vi nos noticiários esses dias. Líderes que até mesmo ensinam também nas escolas dominicais, ensinam essas lições também na internet, irmãos, se envolvendo em escândalos, sendo até preso. Quem está aí acompanhando, né, eu creio que acompanhou essa notícia. Mas para você ver o perigo. Então não basta ter carisma, não basta pregar bem, não basta ter muito conhecimento bíblico. Se não tiver o caráter aprovado por Deus, a pessoa pode até salvar muitas outras pessoas através do ensino, mas vai perder a sua própria salvação. E eu vi algo muito importante. Nosso evangelista Roberto, né, está aí. Deus abençoe o evangelista Roberto e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Evangelista, avisa a irmã Rosmarina do estudo, que às vezes ela esquece. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só. O que acontece? Essa questão do carisma, como eu falei que é importante, mas o caráter é muito mais. Sabe por quê? Porque, olha só, se você tiver o seu caráter aperfeiçoado por Deus também, você não vai cair facilmente. Às vezes, a Bíblia fala assim, ó, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair. Né, irmãos? Então, para nós não cairmos com esses escândalos, nós temos que ter uma estrutura dentro de nós. Uma maturidade, uma estrutura. Porque às vezes a pessoa olha tanto pro homem, ele olha tanto pro homem, que quando o homem cai, a pessoa também desanima, desiste, cai também. Então, quando nós estamos ali aprofundados e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos cair, porque a Bíblia fala, não se assuste, né? É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. E uma coisa importante para você saber, eu aprendi isso e quero passar também. Uma coisa importante, irmãos, a vida não está no semeador, a vida está na semente. Deu para entender? A vida não está no semeador, a vida está na semente. A semente, ela transcende o semeador. Então talvez alguém semeou na sua vida, talvez você admirava alguém que semeou na sua vida também e você viu ali alguma queda, alguma coisa. Não foque nisso, irmãos, porque a vida está na semente, é a semente que dá vida. Através da semente, Deus ele vai te dar vida. E o semeador vai se ver com Deus, é Deus que vai tratar ali o semeador. Amém, irmãos? Então a mensagem transcende o mensageiro. Quantos mensageiros também já não morreram? Quantos mensageiros já não foram martirizados, já não morreram também? Mas a mensagem ainda continua. Pode até se matar o mensageiro também, mas a mensagem continua. E a vida está na semente e não no semeador. Talvez você esteja se alimentando aí de um alimento que foi ali plantado por alguém que não está nem mais entre nós.
mas está te alimentando. Amém? Então isso que é o mais importante da gente saber, para que a gente não venha olhar para o homem, mas olhar para Jesus. E o dono da semente é Jesus. Glória a Deus. Vivemos uma geração que valoriza muito o carisma, mas se esquece de buscar também pelo caráter. Às vezes na escola, os jovens, as jovens, às vezes nas escolas, procuram ali estar sempre perto daquele que é mais popular, aquele que é mais famoso na escola, ou é mais famosa, aquele que é mais carismático, ou que é a mais carismática, aquele que faz mais sucesso entre os amiguinhos. São essas pessoas que muitas vezes atraem os nossos jovens. Mas a pergunta que fica é, essa pessoa tem vida com Deus? Essa pessoa vai trazer coisas boas para a vida dos nossos filhos também? Isso que é mais importante de saber. Amém? A geração que valoriza o carisma tem que valorizar muito mais o caráter, e é um caráter transformado por Jesus. Glória a Deus. Dito isso, já vamos aqui avançar. Como eu falei, são ensinos práticos do livro de Ruth que nós vamos trazer para as nossas vidas em pequenas porções. Dito isso, já podemos avançar e estamos aqui no subtópico 3. Subtópico 3 tem como título Opressão, Clamor e Livramento. Olha só que interessante, irmãos. Isso aqui é interessante. Ó. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Isso aqui eu achei muito bonito. Essa aqui é uma parte da lição que eu achei muito bonito. Olha só. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Nós temos um Deus, irmãos, que ouve o nosso gemido de dor e aflição no meio das tribulações, no meio das angústias. Nós temos um Deus que ouve os nossos clamores. Veja que aquele povo estava sofrendo pelos próprios pecados deles. Aquele povo estava sofrendo pelos próprios erros deles. Mas ainda assim, eles clamavam a Deus e Deus socorria eles. Tá vendo que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus longânimo? A pessoa só tem a vida destruída se ela realmente, irmãos, não buscar a Deus. Ela só tem a vida destruída se ela desistir de Deus. Porque enquanto ela buscar, se arrepender e buscar o Senhor, Deus ele tem misericórdia. O povo que estava ali sempre pecando, olha só como era o livro do Juízes. Juízes era como se fosse um ciclo. E era como se fosse, como se diz aí um ditado que diz, né? Círculo vicioso. Juízes era como se fosse um círculo vicioso. O povo pecava. Quando o povo pecava, o povo clamava a Deus. O povo pecava, né? Perdão, o círculo era assim. O povo pecava em primeiro lugar. Aí Deus levantava nações para subjugar aquele povo. Nações para tratar aquele povo. Aí quando aquele povo estava começando a ser tratado, o povo se arrependia. E aí o povo, quando se arrependia, clamava a ajuda de Deus. Quando o povo clamava a ajuda de Deus, aí Deus socorria o povo. Mas depois que o povo recebia o socorro de Deus, o que o povo fazia? Pecava de novo. A gente pensou que o pastor ia falar, né? Aí o povo se consertava. Não, irmãos. Aí o povo pecava de novo. Quando o povo pecava de novo, Deus levantava uma nação para julgar aquele povo. Uma nação para subjugar aquele povo. Quando aquele povo clamava, aí sabe o que Deus fazia? Deus levantava um juiz para livrar aquele povo, para libertar aquele povo. Alguns juízes aqui, irmãos, que nós podemos lembrar. Gideão, né? Alguns lembram também de Débora, né? Sansão. Alguns juízes. Então, olha só, irmãos. Deus, ele levantava um juiz. Através desse juiz, a nação começava a ser abençoada. Quando o povo estava abençoado, o povo começava a se afastar de Deus de novo. Hoje em dia também muitas vezes não acontece isso também. O povo está passando pelo estreito, clama a Deus. Aí depois que Deus dá o escape, o povo para de buscar a Deus. Na pandemia de Covid, eu me lembro sempre disso. Na pandemia de Covid, quantas vezes nós não ouvíamos as pessoas falarem? As igrejas estavam fechadas, né? Aí as pessoas falavam, nossa, só vou esperar abrir uma igreja e vou buscar uma igreja.
muita gente morrendo, aí deu aquele temor, né? Deu aquele medo nas pessoas. As pessoas falavam, nossa, quando abrir as igrejas, eu vou buscar uma igreja. Vou procurar uma igreja para buscar Deus. E aí, irmãos, as igrejas abriram. Depois que as igrejas reabriram, muitas igrejas foi mais vazias do que antes. Então veja que o povo só tem medo na hora que a coisa aperta, mas depois que parece que passa o perigo, as pessoas param de buscar Deus. Mas uma coisa eu tenho para dizer nessa noite, irmãos, o perigo não passou. O diabo, ele sempre está aí, querendo matar, roubar, destruir. Ele está aí como leão, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Amém, irmãos? Então, era assim que o povo estava no tempo dos juízes, no tempo ali contemporâneo, né, com o tempo de Ruth. Glória a Deus. Então vamos lá, esse é o contexto daquele tempo. Agora nós vamos passar aqui para o tópico 3. Último tópico, para nós estarmos indo aqui para o encerramento da lição. Nós vamos falar de genealogia, né? E genealogia é uma coisa muito interessante. Veja que Ruth, olha só os detalhes, preste atenção sempre nos detalhes. Ruth era uma moabita. Ruth era como se fosse uma estrangeira. Ruth era uma gentil. Pastor William, o que é uma gentil? O que é gentil? O que é ser gentil? Ser gentil não é ser bondoso. No contexto bíblico aqui não, irmãos. Ser gentil é todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Todos que não eram judeus eram considerados gentios. Todos aqueles que não faziam parte da aliança de Deus eram considerados gentios. Ou seja, eu e você também, nós não somos judeus, então nós somos o quê? Gentios também. Mas o livro de Ruth mostra uma história de amor, mostra uma história de misericórdia de Deus, mostra que Deus já tinha um plano também na vida dos estrangeiros, na vida dos gentios também, desde o tempo de Ruth. Às vezes nós temos a tendência de pensar que Deus ia lá salvar só os judeus. Não. Deus já tinha a intenção de salvar também os gentios, os estrangeiros também. Glória a Deus. E como eu falei, o livro de Ruth, irmãos, simboliza, representa também Cristo e a igreja. Ruth, mais na frente nós vamos ver isso, Ruth lá na frente vai se casar com Boaz. Boaz foi o seu libertador. Boaz foi o seu remidor. Ruth estava ali sem condições, estava ali precisando de ajuda, precisando de alguém para salvar ela. E Boaz foi o seu remidor, como se fosse o seu comprador. Remidor é a mesma coisa de comprador. Porque naquele tempo tinha essa regra aí, irmãos, que o da família, o mais próximo da família, o mais velho da família, poderia ali resgatar tanto a pessoa ali, né? E também poderia ali dar riquezas para aquela pessoa, restaurar a vida daquela pessoa. Então esse era o resgatador. O resgatador tinha que ser o mais velho. Tinha um que era mais velho, parente mais velho de Ruth, né? Era o mais velho, parente mais velho de Noemi, né? E era o mais velho do que Boaz. Só que Boaz foi para esse parente mais velho, e esse parente mais velho não quis resgatar Ruth, mas Boaz quis resgatar Ruth, ou seja, ele estava disposto a resgatar Ruth. Então olha só que interessante. Umas comparações que nós podemos dizer de Ruth e Boaz e Ruth, né? E Cristo e a igreja. Umas comparações que nós podemos fazer. Boaz, para resgatar Ruth, que Ruth representa a igreja, e Boaz é um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo e Ruth é o tipo de igreja. Representa ali a igreja. Então olha só, Boaz tinha que ser alguém próximo de Ruth. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele se tornou homem para estar próximo de nós. Jesus Cristo, ele encheu a sua igreja de riqueza. O que Boaz fez também? Resgatou Ruth e encheu Ruth de riqueza também. Então olha só, tinha que ser próximo, Boaz era próximo, né? E Jesus Cristo se tornou próximo de nós. Boaz resgatou Ruth e encheu ela de igreja. Encheu ela de riqueza, perdão. Encheu ela de riqueza. O que Jesus fez nas nossas vidas? Nos resgatou e nos encheu de riqueza. O remidor, ele era necessário também, ele estar disposto a salvar. Disposto a remir ali aquela vida, aquela alma, disposto a salvar. Jesus Cristo, irmãos, ele esteve disposto também a salvar todos nós, a salvar a sua igreja. E ali, o que acontece? Boaz, ele resgatou alguém que não era judeu. Boaz era judeu, mas Ruth não era. Boaz, ele resgatou alguém que não era judeu, que não era do povo judeu, porque Ruth era uma moabita. E o que Jesus Cristo fez também? Jesus Cristo salvou todos aqueles que não eram judeus também. Salvou eu e você. Então deu para observar aí
as semelhanças? Deu para observar que o livro de Ruth representa também o plano de salvação? Porque, como eu falei, toda a Bíblia aponta para Cristo. E no livro de Ruth é essa representação que se faz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui avançar e nós vamos falar aqui rapidamente da genealogia. Porque através de Ruth, através de uma estrangeira, lá na frente vai surgir quem? Davi. E através da descendência de Davi, irmãos, quem vai surgir? Jesus. Tá vendo como que de uma maldição Deus pode transformar em bênção? Porque Ruth fazia parte do povo moabita e o povo moabita era inimigo do povo judeu. Então era como se fosse uma maldição. O povo judeu era totalmente inimigo do povo moabita. Mas veja que através, e nós já lemos aqui na primeira lição, que o povo moabita, ele surgiu através de um pecado. Através das filhas de Ló, que cometeram um pecado com o próprio pai. Aí surgiu o povo moabita. Mas do povo moabita surgiu Ruth. De Ruth surgiu ali a genealogia, né, a descendência que chegou até Davi. E de Davi surgiu quem? Jesus Cristo. Tá vendo que Deus, irmãos, ele é capaz de transformar algo ruim em algo maravilhoso? É só confiar e continuar fiel ao Senhor. Talvez você passou por um momento difícil na sua vida. Talvez algo na sua família você considere até mesmo uma maldição. É só confiar em Deus, pedir a Deus misericórdia, que Ele pode transformar essa maldição em bênção lá na frente. Amém? Dito isso, vamos ler aqui, ó. Tópico 3, propósito e mensagem. Subtópico 1, cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É importante, só uma coisa interessante aqui também, irmãos, olha só. Teve ali Jacó. Jacó ali teve os seus filhos, através de Jacó as 12 tribos de Israel, né, surgiram, os seus filhos. E é importante dizer que Judá não era o primogênito, não. Judá não era o primogênito. Quem tinha direito de dar descendência a Davi e até mesmo Jesus Cristo era o primogênito. O primogênito, irmãos, agora me falhou a memória aqui. Então, lição de casa aí para os irmãos. Pesquisem quem era o primogênito. Quem era o primogênito de Jacó? Se eu não me engano, era Rúben. Porque agora deu uma falha aqui na memória, irmãos. Procurem aí na sua casa aí. Pesquise aí. Quem era o primogênito de Jacó? Se eu não me engano, era Rúben. Ou era Simeão? Acho que era Rúben. Mas o que acontece? Rúben, ele pecou. Ele deitou na própria cama do pai. E como ele pecou, ele perdeu ali o seu direito de primogenitura. E com isso, ele não teve ali o direito, né, irmãos, de dar essa descendência real a Davi e nem a Jesus Cristo. Então, irmãos, quem ficou com essa missão foi Judá. Através de Judá... Aí, ó, foi Rúben, né? O Pedro já achou aí, ó. Glória a Deus. Pedro Henrique já achou. Então, irmãos, o primogênito de Jacó era Rúben. Só que Rúben pecou. Deitou na cama do pai. Um pecado muito grave, né? E com isso, ele perdeu ali o seu direito de primogênito. E aí esse direito foi passado para Judá. E através de Judá surgiu Davi. Da tribo de Judá surgiu Davi. E depois surgiu o próprio Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. É ou não é interessante? É ou não é, irmãos, importante a gente estar estudando a palavra de Deus, que cada dia a gente aprende a cada vez mais, né? Cada dia a gente aprende cada vez mais. Então, de Judá, da tribo de Judá surgiu Davi e logo depois Jesus Cristo. Olha só, vamos continuar a leitura aqui, ó. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul. Um benjamita, né? Benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Glória a Deus. Agora, olha só que interessante. Nós estamos falando de genealogia. E olha só, agora nós vamos lá para o livro de Mateus, para nós vermos um pouco sobre essa questão da genealogia. Olha só no livro de Mateus, começando aqui de Mateus, capítulo 1, versículo 1, irmãos. Nós vamos ler até o 16. Mas vai ser rapidinho aqui, ó, só para a gente ver a genealogia. Aí os irmãos vão ver aonde Ruth se encaixa, né? E da onde surge Davi e da onde surge também o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante.
Muitas vezes nós pulamos essa questão de geração. Às vezes nós podemos achar meio chata a leitura de geração, né? Mas olha só o simbolismo disso. Olha só que interessante. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 16. Então diz aqui, ó. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, olha só, começa lá de Abraão. Olha só que interessante. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Note que era para ser Rúben, mas aí passou para Judá. Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha só, irmãos. Da prostituta Raabe, como eu falei, Deus é um Deus que pode transformar maldição em bênção. Da prostituta Raabe surgiu Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Olha só, irmãos. Boaz, né? O judeu Boaz. Gerou de Ruth quem? A Obed. E quem era Obed? Obed gerou a Jessé. E quem é Jessé, irmãos? Acho que os irmãos vão lembrar, né? Quem é Jessé? Obed gerou a Jessé. E olha só. E Jessé gerou ao rei Davi. Ou seja, Jessé era o pai de Davi. Não lembra que o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para procurar ali quem seria o rei de Israel? Então continua aqui, ó. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó, olha só chegando aí em Jesus, ó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tá vendo como é maravilhoso? Aí nós vimos onde Ruth se encaixava, onde Boaz se encaixou também, né? Nós vimos que tudo isso acabou culminando numa bênção, irmãos. Então, irmãos, eu não sei como que é, né, a genealogia da sua família, os antecedentes da sua família, os descendentes que vão surgir na sua família. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes as pessoas, né, pensam assim, meu Deus, a minha família é assim, minha família é assado. É só clamar a Deus, é só confiar em Deus, que Deus ele pode transformar a nossa família num canal de bênção lá no futuro também. Amém? Glória a Deus. Dito isso, já podemos aqui ir para o subtópico 2 e nós já estamos aqui, irmãos, caminhando para o final. Amém? Glória a Deus. Subtópico 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Viu que interessante? Boaz e Ruth representam a derrubada da parede de separação. Boaz era judeu, Ruth era moabita. Mas os dois ali se casaram e tiveram ali suas descendências, irmãos. E ali toda a humanidade, tanto judeus como gentios, foram alcançados pela graça de Jesus. Então eles representam também a derrubada dessa parede. Hoje em dia não tem judeu, não tem grego, não tem gentio. Hoje em dia é um só povo. Hoje em dia todos formam a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo.
Não importa se é romano, se é grego, se é judeu, se é americano, se é japonês, se é africano. Não importa, irmãos. Todos nós formamos a igreja e a igreja de Cristo. Amém? Dito isso, já podemos aqui avançar para o último subtópico, que é fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel, que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. Glória a Deus. Antes do último comentário aqui, só vou tomar um chazinho, irmãos, e nós vamos comentar uma coisa importante aqui nesse último comentário. Então olha só o que foi dito aqui. Numa geração individualista, egoísta, que não queria saber de Deus, havia ainda remanescentes. Irmãos, hoje em dia ainda é assim. Nós vivemos uma geração que, se for olhar, a maioria da humanidade é uma geração egoísta, é uma geração individualista, que só pensa em si mesmo, só pensa em poder, só pensa em dinheiro, só pensa em resolver os seus próprios problemas. Então Deus, assim como Deus, olha aqui escrito em vermelho, assim como Deus naquela época tinha o seu remanescente fiel, Deus ainda nessa época agora, ele precisa também dos remanescentes fiéis. Domingo nós até falamos isso lá na igreja, né, irmãos? Realmente os remanescentes são poucos, mas que eu e você venhamos ser esses remanescentes, irmãos. Remanescentes fiéis, que não pensemos só em nós mesmos, que não sejamos egoístas, que não sejamos individualistas. Até mesmo na igreja, muitas vezes as pessoas são individualistas. Às vezes procuram a igreja só para receber uma bênção, às vezes só para receber uma cura, às vezes só para receber uma vitória, e quando recebe não pisa mais o pé na igreja. Que eu e você não sejamos assim, irmãos. Que eu e você sejamos canais de bênçãos para as novas gerações. Sabe qual o maior tesouro que você pode deixar nessa terra? Não é dinheiro, não é riqueza. O maior tesouro que você pode deixar nessa terra é o legado. É o legado, irmãos. E como você vai deixar o legado? Cumprindo com o seu propósito, com o propósito de Deus na sua vida. Cumprindo com o seu chamado. Pode ter certeza, se você cumprir com o seu chamado, outras gerações depois de você ainda serão abençoadas. E vão passar essa bênção para frente. Quem cuida de grupo de varões, quem cuida de grupo de mulheres, quem cuida de crianças, quem cuida de jovens, quem cuida da igreja, quem cuida dos seus filhos, quem faz diferença na sociedade, quem faz diferença no seu trabalho, quem faz diferença na sua escola, está deixando um legado. E este legado, irmãos, enquanto Jesus não voltar, esse legado ele vai produzir muitos e muitos frutos. Mas só é possível acontecer isso através dos remanescentes fiéis. Muitos estão desistindo, muitos não estão querendo mais, muitos não estão ali se apresentando para a obra do Senhor. Então seja esses poucos que se apresentam. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Que nós venhamos pedir forças para Deus, para que nós sejamos esses poucos, irmãos. Que a recompensa vai vir do Senhor. O galardão vem do Senhor. Nada é em vão no Senhor. A Bíblia fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o seu trabalho no Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E tudo o que fizeres, Colossenses 3:23, tudo o que fizeres, faça de todo o coração. Que nós estamos servindo a Deus e não aos homens, sabendo que é do Senhor que nós vamos receber a recompensa. Amém? Glória a Deus. Não vamos desistir, irmãos. Vamos pedir força para Deus, para a gente não vir a desistir em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Dito isso, nós vamos aqui para a conclusão da lição número 2, e a conclusão diz: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano.
o Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção. Quero profetizar na sua vida, irmãos, que Deus ele vai cumprir o seu plano, não somente na sua vida, mas também na vida dos seus familiares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje. Agradeço todos que apareceram aí na live hoje. Agradeço todos que vão assistir também ali a gravação e que cada vez mais nós venhamos buscar o conhecimento de Deus para as nossas vidas. Amém? Te espero na próxima lição. A lição tem como título Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Amém? Quem é que ama a sogra aí, irmãos? Semana que vem nós vamos ver este amor, né? Na lição número 3 e te espero aqui na próxima terça-feira que vem, a partir das 19 horas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu ministério. Deus abençoe aí todas as áreas da sua vida, suas emoções, sua mente, seu espírito, sua alma e o seu corpo. Deus abençoe você e sua família por completo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida,